O CDR é fundamental para o tratamento de lesões por proteína, spike e muitas outras doenças complexas. Visão geral da história. A resposta de perigo celular é uma adaptação evolutivamente conservada que as células usam para se protegerem de estressores ambientais. As mitocôndrias orquestram a CDR, primeiro detectando a ameaça e depois mudando de alimentar a célula e desligar a célula para protegê-la do perigo. Muitas doenças complexas resultam de um CDR cronicamente sustentado que impede que as células tenham a sua função normal. Terapias que abordam o CDR são frequentemente necessárias para tratar uma variedade de doenças complexas, como síndrome da fadiga crônica, que nós já falamos, autismos, lesões e algumas coisas mais graves, como proteína spike. Desde o início de 2020, trabalho com pacientes com lesões de proteína spike. Com o tempo, percebi que dois mecanismos pareciam ser capazes de explicar quase todos os casos que observei. A primeira foi a circulação de fluidos prejudicada no corpo. Mais comumente, isso é restaurado com um potencial fisiológico chamado zeta, algo que a proteína spike é excepcionalmente adequada para inibir. E eu falarei isso em outros vídeos. Como este é um tópico complexo, mas relativamente desconhecido, vou trabalhar para explicar o que é potencial zeta como uma interrupção que cria doença ao prejudicar a circulação de fluidos por todo o corpo. O que é a resposta de perigo celular? Para que as células sobrevivam, algo tem que protegê-las das inúmeras ameaças que encontram. Em organismos complexos, normalmente atribuímos esse papel ao sistema imunológico. Em contraste, em organismos unicelulares, por exemplo, bactérias, é cumprido colocando agentes protetores em seu ambiente, por exemplo, bacteriocinas, para matar bactérias inimigas, ou evoluindo com resistência ao perigo que estão enfrentando, por exemplo, antibiótico. No entanto, essas são as únicas opções. Quando as bactérias e fungos são colocadas em um ambiente perigoso, além daquelas da espécie que morrem, algumas se transformarão em uma forma mais adequada para sobreviver um ambiente hostil. Este é o mais bem reconhecido com bactérias formadoras de esporos. Como essas formas são muitas vezes mais propensas a causar doenças e resistir a antibióticos, pode ser contraproducente continuar a abordá-las com os mesmos antibióticos. E diferentes abordagens são necessárias para ajudar os pacientes com essas infecções. Quando as células são estressadas por seu ambiente, elas também transformam em um estado mais defensivo, mediado principalmente pelas mitocôndrias da célula, que são essencialmente bactérias e capazes de se adaptar rapidamente às mudanças do ambiente. Esse processo foi observado por muitas pessoas. Por exemplo, alguns chamam de resposta integrada ao estresse. E acredito que o processo é o mais abrangente descrito até agora é o CDR. O conceito de CDR é acreditado pelo professor Novax. Eu não sei como é que pronuncia, Robert Novax. Alguém que considero um gênio. Ele integrou todo o conhecimento científico existente sobre adaptações celulares, utilizou uma variedade de abordagens estabelecidas, por exemplo, análise genômica, e, o mais importante, usou um método de diagnóstico inovador, mas relativamente desconhecido, a metabolômica, para mapear o CDR. A metabolômica usa espectrometria de massa.
Este é o professor Novak. Esses são os equipamentos de metabolômica. A metabolômica usa espectrometria de massa para identificar todas as biomoléculas presentes em uma amostra de sangue, o que é bastante viável e fornece uma compreensão profunda do corpo, que não pode ser obtida com nenhuma outra tecnologia existente até que eu saiba. Por exemplo, os intermináveis testes de laboratório que fornecem um instantâneo e estreito do corpo que pode não ter nenhuma correlação com os sintomas dos pacientes. Foi assim que Novak descreveu os méritos desta tecnologia. Primeiro, menos de 2.000 metabólitos constituem a maioria das moléculas mães no sangue, que são usadas para comunicação e metabolismo célula a célula, em comparação com 6 bilhões de bases no genoma humano diploide. Em segundo lugar, os metabólitos refletem o estado funcional atual da pessoa. A química celular coletiva representa a interação funcional dos genes com o ambiente. E ele chama isso de gene ambiente é igual a metabolismo. Gene versus ambiente é igual a metabolismo. O processo do CDR é essencialmente o seguinte. O processo do CDR é basicamente o seguinte. Algo estressa a célula. Algo estressa a célula. As mitocôndrias dentro das células detectam rapidamente esse estresse. Por exemplo, antes que o estressor possa matar a célula. O estressor está aqui, ele vai acoplar aqui, antes dele entrar, a mitocôndria que está em fusão detecta isso. Essa detecção, argumenta Novak, é devido a elétrons que anteriormente estavam disponíveis para as mitocôndrias, sendo desviados para o estressor. Por exemplo, um vírus invasor sequestrando a célula para se reproduzir. Um metal pesado presente ou muitos dos produtos químicos nocivos, roubo de elétrons, aos quais estamos expostos agora, o que cria uma queda de tensão nas mitocôndrias. As mitocôndrias, então, reduzem ou encerram sua função primária, que era criar energia na forma de ATP para a célula, e mudam o estado anti-inflamatório para pró-inflamatório. Os macrófagos também mudam de uma forma anti-inflamatória para pró-inflamatória. E aí elas adquirem a forma de pelota, de espaguete para pelota. 4. Como as mitocôndrias produtoras de ATP consomem muito oxigênio, uma vez que essa produção é reduzida ou se torna incompleta, as mitocôndrias mudam para produzir diferentes biomoléculas. O oxigênio disponível em uma célula aumenta rapidamente. Para o contexto, as mitocôndrias contêm 1.500 proteínas adaptadas para atender às necessidades de cada tipo de célula e catalisam mais de 500 reações químicas diferentes no metabolismo. Esses efeitos mitocondriais, particularmente o oxigênio elevado, fazem que ocorra o seguinte: a produção de proteínas complexas, polímeros, é reduzida para que o vírus exigem para se reproduzir. Então, eles diminuem a sinalização gênica para produzir proteínas para não permitir o vírus prospere. Mudanças protetoras no comportamento de todo o organismo. Por exemplo, aumento do cansaço, que induz o sono necessário para facilitar a cura, ou o desejo de isolar para que a infecção não seja transferida para outros membros. Sempre importante entender que célula a célula tem comunicação, de todo o órgão tem comunicação, e de todo o sistema tem comunicação. Sempre pensar como se a gente fosse um planeta. Eu acho que é melhor um planeta, e cada órgão, mais ou menos, o planeta Terra, cada órgão um país. Então, aqui, por exemplo, eu sou uma pequena célula do país Brasil, certo? E uma menor ainda do todo, que seria a Terra. Pensar
como se seu corpo fosse a própria Terra. E as células, elas se comunicam uma com a outra e elas são sociáveis como nós somos. E essa parte do desligamento aqui tem a ver com o vagal que a gente já falou. Substâncias antivirais e antimicrobianas são liberadas dentro da célula, avisando as células nas proximidades, as vizinhas, de que o perigo está presente. Aumento do consumo de componentes dentro da célula, que é a autofagia, incluindo as partes defeituosas das mitocôndrias e as próprias mitocôndrias. Mudanças na expressão gênica e mobilização de parte do DNA celular. As membranas celulares se enrijecem para que as coisas sejam impedidas de passar por elas. O CDR evoluiu de uma era em que os humanos enfrentavam muito menos estressores e não é adequadamente calibrado para o mundo moderno. Por exemplo, quando o CDR é ativado, o ambiente oxidante dentro daqui faz com que as células se sequestrem em vez de excretarem metais pesados. Elas mantêm ele, elas criam esse ambiente interno no citosol, entra para dentro para tentar isolar das outras células, né? Este é o problema, já que os metais pesados, que agora são comuns em nosso ambiente, são uma causa comum de doenças crônicas e um gatilho para CDR. Quando Novak originalmente mapeou o CDR, ele pensou que ele tinha uma fase, mas com o tempo percebeu que ele tem três fases diferentes. Três fases diferentes. A resposta inicial, uma fase proliferativa, que reconstrói o tecido, e em seguida a célula começa a retornar à função inicial. O argumento central de Novak é que, embora CDR seja uma resposta adaptativa normal, ela criará problemas se as células ficarem presas em uma das fases de CDR, porque não receberam um sinal totalmente claro para sair do CDR. Ele tem esses gates aqui, ó. Se ele não sai, ele fica preso, ou aqui, ou aqui, ou aqui. As doenças crônicas são caracterizadas por comunicação prejudicada entre as células e tecidos. Então, entre eu e outras pessoas dentro de Brasília, e assim, dentro de Brasília a gente não se comunica, e se isso continuar, a gente passa para o estado de Minas, para o estado do Goiás, para o estado do Rio, para o estado de São Paulo, e aí órgãos começam a ficar prejudicados. A trajetória, se isso ocorrer em uma idade jovem, essa falta de comunicação entre as células e tecidos, por exemplo, o autismo, a trajetória normal de desenvolvimento é alterada, levando o tecido e órgãos anormais aos quais os sistemas do corpo devem se adaptar. Em adultos, essas alterações fazem com que o desempenho do tecido, então eu ou o Distrito Federal, onde eu moro, e órgãos se degradem ao longo do tempo, eventualmente levando a vários problemas, como cânceres e falhas de órgãos. Durante o CDR2, aqui em azul, que entre outras coisas novas se liga ao câncer, tá aqui ele falando aqui, ó, o câncer, a divisão e a migração das células não podem estabelecer cooperação metabólica ao longo prazo entre células, porque a localização dentro dos tecidos está mudando continuamente. O CDR3, por sua vez, é a fase de integração, que permite que a comunicação celular seja restaurada, portanto, é fundamental para completar muitas doenças complexas. Além disso, a conclusão do CDR3 é auxiliada pelo sistema nervoso autônomo. Estar em um estado de repouso e recuperação facilitado pelo nervo vagal.
Os parasimpáticos são uma das maneiras fundamentais de comunicar segurança ao corpo. Muitos profissionais acreditam que isso ajuda a explicar por que o estresse inverso, o estresse excessivo e a atividade simpática que caracterizam a vida moderna podem ter impacto tão grande nas doenças crônicas, pois sinalizam para o perigo no corpo, que o perigo não acabou, que requer o CDR ainda presente, ele não passa por esse gate aqui. Esses traços são como se fossem portões. Então, é como se eu não saísse aqui, eu não tenho, o perigo não acabou para a célula. Muito importante a gente tentar entender quando a gente tenta inibir reações do vago com toxinas botulínicas. O vago, quando você ele age, uma das formas de defesa que a gente tem, né, principalmente nessa fase, quando encontra o inimigo, a primeira fase de defesa é o vagal, o vago ventral, que faz essa comunicação, tenta comunicar com o inimigo que está tudo bem, que eu não vou te morder, por expressões faciais. Se eu inibo isso, eu já perdi a primeira fase de defesa do meu corpo, do meu ciclo. Quais são os efeitos da CDR? Quais são os efeitos do CDR? Grande parte dessa série foi uma tentativa de simplificar e resumir os anos de pesquisa de Novak. As publicações específicas que mencionei ao longo desse artigo foram as seguintes: o artigo de 2014, que explicou a CDR, um estudo de 2016 com pacientes com síndrome da fadiga crônica, eu já falei dele, um estudo de 2017, onde crianças autistas receberam um agente de bloqueio de CDR. Esse ensaio duplo cego demonstrou uma melhora significativa em crianças autistas que, segundo o meu conhecimento, não foi obtido em nenhum outro ensaio clínico que tentasse tratar o autismo. Uma revisão de 2017 da resposta de perigo celular e as possíveis aplicações no uso de agentes diretivos da CDR para condições como autismo. Um artigo de 2018 que discute os 3 estágios da CDR e como eles fazem parte do ciclo normal de cura. Um breve artigo de 2020. Um estudo de 2021, que expôs ratos a principal agente indutor de CDR, ATP, e depois mediu as mudanças metabólicas e comportamentais que se seguiram. Sinalização purinérgica. O agente principal que parece acionar o CDR é o ATP, adesina trifosfato, vazando da célula para o meio extracelular, o que evolutivamente faz sentido, pois sua concentração é aproximadamente 1 milhão de vezes maior dentro das células em comparação com fora delas, de modo que vazará consistentemente quando a célula estiver danificada ou estressada. Além desse vazamento que ocorre devido a danos na célula, também existem canais redox mecânicos e tensão, que facilitam diretamente esse vazamento ao lado de vesículas exportadoras de ATP, todos os quais permitem que a célula no CDR induza o CDR dentro das células ao redor e ao seu redor por meio de sinalização purinérgica. Por sua vez, o ATP, uma purina, uma variedade de moléculas relacionadas que muitas vezes vazam em conjunto com o ATP, são detectados por vários receptores em todo o corpo, afetando outras células recebem no receptor dela esses ATPs e metabólitos através de um processo conhecido como sinalização purinérgica. Como a sinalização purinérgica é um campo em estudo relativamente novo e em expansão, a cada ano mais e mais implicações para o corpo estão sendo descobertas. Por exemplo, seu papel na comunicação entre as células, na resposta ao estresse autonômica,
na resposta ao estresse, na resposta autonômica, vestibular e muitas vias de integração sensorial. Está muito envolvida a partir de agora, você que está assistindo, você que está me acompanhando, com as vias de sinalização da dor. Por isso que muitos pacientes que têm fadiga crônica, fibromialgia, têm tanta dor, porque tem excesso de ATP circulando no corpo, nas vias purinérgicas. Ele faz uma sinalização que o perigo não acabou e está cada vez maior. E toda vez que a gente fala para um paciente como esse, que ele está na cabeça dele o problema, a gente aumenta mais ainda a sensação de CDR, que é para as células, que o perigo não acabou. Porque é real dentro do paciente. Por mais que um profissional de saúde não consiga entender por que está acontecendo aquilo, por mais que o paciente um profissional de saúde não entenda, não faz sentido aquele quadro de dor, fadiga, é real. E isso pode causar um trauma emocional. O trauma emocional ativa mais ainda o CDR e pode ativar o que a gente chama de DIAR, que eu vou explicar mais para frente, já expliquei na aula anterior. DIAR é uma hibernação. Ela foi descoberta com C. elegans, os vermes, quando eles estavam em perigo, e é vista várias vezes no mundo animal. A gente também tem a fase hibernação. Normalmente a fibromialgia, as síndromes de fadiga crônica, é um quadro de hibernação hipometabólico. Muitas das consequências do CDR resultam das mudanças criadas no sistema nervoso. O ATP, ou seus metabólicos, também foram encontrados, de acordo com Novaks, ser um neurotransmissor, neuromodulador em cada sinapse do sistema nervoso central e entérico, e em todas as sinapses imunológicas que foram estudadas até o momento. Segundo o professor, numa das aulas que eu assisti dele, não existe uma. Quando você entrou no CDR, você ativa praticamente o sistema entérico, ou seja, gastrointestinal, praticamente ativado junto. É uma fala conjunta, sistema nervoso central e CDR. Por isso que a gente altera a permeabilidade intestinal quando a gente está num ciclo de CDR. Os receptores purinérgicos controlam a neurotransmissão, a produção de cortisol, a inflamação, a sinalização de dor crônica e o controle do sistema nervoso autônomo. Mais uma vez, os receptores purinérgicos controlam a neurotransmissão, a produção de cortisol, a inflamação, a sinalização da dor crônica e o controle do sistema nervoso autônomo. Além disso, Novaks propôs que os efeitos da sinalização purinérgica, CDR, ajudam a explicar por que o corpo humano responde ao perigo exibindo comportamentos estereotipados, observados na doença. Por exemplo, durante a gripe ou durante a recuperação de uma lesão grave. Como se retirar? Como? Se retirar do contato social por causa do vago, diminuir a fala, ter um sono fragmentado, ou desenvolver uma maior sensibilidade ao calor, ao toque, ao som e à luz. Por exemplo, nos ratos estudados, o desenvolvimento do CDR fez com que eles diminuíssem sua atividade motora, evitassem áreas abertas ou explorassem novas e desenvolvessem anormalidades na coordenação da marcha. A presença de receptores purinérgicos nas sinapses neurais também implicou as purinas, como componente necessário da aprendizagem. Então, inclusive, a aprendizagem está envolvida. Em conjunto, um estudo de 2021 mostrou que a ativação do CDR aumentou os níveis de dopamina no corpo, um neurotransmissor chave para aprender a criar hábitos dentro do sistema nervoso. Observa-se frequentemente que, se uma lesão, por exemplo, uma contusão na cabeça, ocorrer antes de uma versão anterior,
Observa-se, antes de uma versão anterior tenha curado, na mesma lesão termine de curar, as consequências da segunda lesão, mesmo que essa lesão seja muito leve, podem ser significativamente maiores do que a lesão original. Da mesma forma, sabe-se que estimular o sistema imunológico de camundongos grávidas em um processo que imita uma infecção viral aumenta a probabilidade da prole com características semelhantes às observadas em distúrbios de neurodesenvolvimento, como o autismo e a esquizofrenia. No estudo de 2021, quando essa mesma estimulação foi feita em camundongos grávidas, sua prole se tornou hipersensível aos efeitos do ATP, adenosina trifosfato, injetado, e levou muito mais tempo para retornar à linha de base. Dois dos maiores desafios no tratamento de pacientes com doenças crônicas complexas são a suscetibilidade a recaídas. Por exemplo, uma desencadeada por um estressor leve. Você já teve uma leve melhora, e um estressor leve você recai todo de novo. É o corpo se tornando programado para ter algo semelhante a um vício nos produtos químicos liberados pelo CDR. Então, o corpo vicia aos metabólitos liberados no CDR. Por exemplo, o risco de recorrência de depressão é 3 a 6 vezes maior do que o risco naqueles que não estiveram deprimidos anteriormente. Por fim, para citar Novaks, respostas comportamentais negativas e desadaptativas, e nesse curso nós estamos falando o tempo todo em adaptabilidade, porque o corpo é adaptável. Voltando ao professor Navix, respostas comportamentais negativas e desadaptativas complexas à diversidade podem ser paradoxalmente reforçadas por um efeito anti-inflamatório que produz um nível celular. Por causa de tudo isso, muitos dos profissionais de saúde suspeitam que o CDR desencadeia um processo de aprendizagem que faz com que os pacientes se tornem progressivamente mais fáceis de se prenderem em estado de CDR cada vez que uma ameaça sucessiva é apresentada a eles, mesmo quando o gatilho estressor original não está mais presente. Esta é uma das principais razões pelas quais o tratamento adequado de uma doença crônica geralmente requer reconhecer o impulso existente do corpo em direção à doença e à recuperação incompleta, e, em seguida, redirecioná-lo gradualmente para o bem-estar. Por que o CDR é importante? Um dos principais problemas que enfrentamos na medicina é a imensa quantidade de dados disponíveis para nós e a nossa capacidade simultânea de integrá-los em nossa história coerente que faz sentido para os pacientes. Por exemplo, os profissionais de medicina funcional memorizam um número infinito de vias bioquímicas. No entanto, em muitos casos, entender por que tantos caminhos diferentes podem ser anormais e só é possível com um contexto fornecido pelo CDR. Além de muitas variações genéticas aparentemente prejudiciais, polimorfismos, quando tem mudança genética, são frequentemente avaliadas e depois mitigadas por profissionais de medicina funcional. O CDR geralmente fornece um contexto crítico para o motivo pelo qual as variações existem, pois quando o CDR está ativo, benefícios inesperados podem surgir da presença de polimorfismos. Um colega médico integrativo e líder na disciplina, que frequentemente usa o CDR na prática clínica, sente que é inestimável, porque o CDR os ajudou a entender por que as terapias integrativas que eles achavam que deveriam funcionar nunca fizeram nada pelos pacientes, e às vezes prejudicavam. Por exemplo, com o passar dos anos, o campo médico, particularmente dentro da medicina integrativa, vinculou cada vez mais doenças crônicas à disfunção mitocondrial e as tratou com suplementos ou terapias de entrada de energia, projetadas para aumentar a produção mitocondrial. Isso funciona se o problema surgir de uma deficiência do que as mitocôndrias precisam,
mas não ajuda essa diminuição da produção mitocondrial for, em vez disso, uma adaptação protetora, como é o caso da CDR. Você dá lá, então, esse suplemento, se ela está fazendo simplesmente uma adaptação para melhorar, ela está presa no ciclo de cura. O que a gente tem que fazer é liberar esse ciclo de cura, e não dar, por exemplo, ela produz espécies reativas de oxigênio. Se eu enxovar esse paciente com antioxidante, eu estou mantendo essa pessoa presa no CDR. Em alguns casos, isso significa que o paciente desperdiça dinheiro com suplementos desnecessários, e em outros casos, por exemplo, às vezes com NAD intravenoso, o paciente pode se sentir muito mal depois, se partes de seu sistema não estiverem prontas para que a função mitocondrial seja regulada. E essa reação prejudicial geralmente ocorre se o agente que inicia o CDR ainda estiver presente. Mas os tratamentos são direcionados a negar os sintomas criados por um CDR ativo. Em um dos estudos com rato, o desenvolvimento de CDR não esgotou os níveis de nenhuma vitamina. Com o CDR, como o CDR é um mecanismo de sobrevivência tão fundamental, as mudanças no metabolismo, inflamação, imunidade, microbioma, função cerebral, padrões de sono e comportamentos sociais que o CDR cria podem ser desencadeadas por muitos tipos de ameaças. Por exemplo, infecção, poluição, envenenamento, trauma físico ou psicológico, falta de nutrientes, até mesmo um ambiente de gravidade reduzida, falta de nutrientes ou sangue para as células. Falta de nutrientes e sangue para as células e até mesmo ambiente de gravidade reduzida. Dentro de um estudo de 2016 com 45 pacientes com fadiga crônica, mais de uma dúzia de gatilhos para a fadiga foram identificados, como alguns pacientes tendo vários gatilhos ocorrendo ao mesmo tempo, e nenhum gatilho sendo significativamente mais comum do que o resto. Frequentemente, em doenças complexas, os pacientes passam por um limite crítico de estressores altamente variáveis, e, em seguida, tem uma fisiologia radicalmente alterada, que se torna dramaticamente mais sensível a estressores adicionais. Então, eu passei por estresse, e aí vários outros pequenos gatilhos me ativam mais problemas. Por outro lado, como o CDR pode ficar preso em diferentes fases, criando diferentes... Ele ficar preso um CDR1, CDR2 ou CDR3, diferentes tipos de doenças, porque cada um aqui é um tipo, porque aqui cada um está desenvolvendo um metabolismo, e muitas vezes afeta apenas células específicas dentro do corpo, por exemplo, apenas um tecido específico, ou algumas, mas não todas as células dentro de um tecido, é possível que o mesmo processo subjacente cause um imenso número de doenças aparentemente diferentes. Nota: a melhor tentativa de Novaks de mapear muitas doenças crônicas comuns para uma fase de CDR pode ser encontrada na tabela, por exemplo. Dentro do nosso paradigma científico linear da medicina atual, uma causa, um efeito, cada causa deve ser atribuída a um efeito. Isso leva muitos a ficarem perdidos em entender como tantas coisas diferentes podem causar a mesma doença inexplicável. Além disso, como muitos acreditam que a prova científica requer uma relação de causa e efeito repetível, é quase impossível convencer o público cético da legitimidade dessas condições não lineares, uma causa, um efeito, para conseguir reproduzir no laboratório. Assim, sem um modelo unificador, como o CDR, que explica essa imensa variabilidade, há uma miríade de doenças complexas que são quase insolúveis dentro do paradigma existente. Por exemplo, para citar Novaks.
Doenças complexas multissistêmicas, como síndrome de fadiga crônica, geralmente são difíceis e caras de diagnosticar. Por exemplo, ainda não existe um único teste de diagnóstico para a síndrome da fadiga crônica. Embora os testes individuais possam ser acessíveis e possivelmente cobertos pelo seguro médico, muitos pacientes passam por uma odisseia diagnóstica que resulta em despesas pessoais substanciais que podem exceder a US$ 100.000 ao longo dos anos de busca por uma cura, ausência do local de trabalho e reduções significativas na qualidade de vida. Foi o professor Novax que falou isso. As palavras de Novax, em 2016, descreveram exatamente o que inúmeros indivíduos ou pessoas com lesões crônicas sofrem, e também com algumas pessoas que têm relatado mais recentemente, depois de 2020. Devido ao impacto econômico do autismo, por exemplo, mais de 1 bilhão já foi gasto em pesquisas para as causas genéticas do autismo nos últimos 10 anos. Esse trabalho mostrou que centenas de genes desempenham um papel em crianças diferentes e que nenhum gene é responsável por mais de 1 ou 2% do autismo. Por outro lado, outras causas politicamente desagradáveis, por exemplo, ativação do CDR e outros estressores ambientais, podem causar e nunca são analisados. Da mesma forma, tratamentos viáveis que têm uma base mecanicista e evidências clínicas para apoiá-los, mas não são lucrativos. Por exemplo, Novax usou uma medicação reaproveitada para tratar o autismo e teve sucesso, mas infelizmente isso nunca é analisado. Pode patentear. Como Novax, sinto que a falta de tratamentos para o autismo é particularmente trágica. O professor Novax é pediatra, porque as crianças autistas são muitas vezes indivíduos altamente talentosos. Muitas crianças autistas são frequentemente tratadas terrivelmente. Por exemplo, elas experimentam uma taxa muito alta de abuso físico e sexual, e o que elas passam é quase invisível para aqueles que não trabalham diretamente com elas. Da mesma forma, muitos adultos mais velhos com demência são frequentemente tratados muito mal, mas colocados em áreas com lares de idosos onde podem ser mantidos fora da vista da mente. O que eu acho surpreendente no trabalho de Novax é o seu potencial comercial, com inúmeras drogas que inibem a sinalização purinérgica e melhoram as condições ligadas ao CDR. No entanto, apesar do fato de Novax ter apresentado meticulosamente todas as pesquisas que demonstram a importância do CDR, por mais de uma década, seu trabalho não pegou fora do campo médico alternativo, e nenhuma empresa farmacêutica buscou seriamente o desenvolvimento de medicamentos direcionados aos inúmeros receptores purinérgicos em todo o corpo. O que as